Olá, novamente estamos aqui para gravar um vídeo trazendo a palavra do Senhor para confortar os nossos corações. E hoje eu quero começar essa mensagem fazendo uma pergunta, que vai ser o tema dessa mensagem: de onde vem o nosso socorro quando passamos por momentos difíceis? De onde vem o seu socorro quando você está passando por um momento difícil? Esse é um momento apropriado onde toda a humanidade está passando por um momento difícil. E essa pergunta é bem apropriada a muitas pessoas, né, que nesse momento tão difícil perderam parentes, pessoas queridas, perderam emprego, estão com medo, estão incertas do futuro. Essa pandemia hoje, por causa do mundo globalizado onde nós vivemos, ela atingiu praticamente todo o planeta Terra, né? Antes, há 30, 40, 50 anos atrás, isso não aconteceria porque a comunicação entre os povos era bastante precária, não tinha como você fazer essas viagens que você atravessa toda a Terra rapidamente, em horas, né? Então, essa pandemia é uma pandemia a nível mundial, onde nunca se viu, principalmente por causa da tecnologia e da modernidade o mundo moderno que nós vivemos. E muitos estão passando por momentos difíceis. E então o tema dessa mensagem é este: de onde vem o nosso socorro, e eu tenho certeza que irá ajudar muitos que ouvirem essa mensagem. Nós vamos ler o texto, Salmo 121, salmo bastante conhecido de muitos, de onde Deus colocou no meu coração essa mensagem. Salmo 121, nós vamos ler o salmo todinho, é um salmo pequeno, 8 versículos, nós vamos ler. Diz assim a palavra do Senhor: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Ele não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Este salmo, muitas vezes, ele é lido fora de um contexto, e não por maldade, porque as pessoas às vezes não prestam atenção em alguns detalhes, e muitas pessoas entendem que o salmista está dizendo que ele está olhando para o céu e perguntando de onde virá meu socorro. Aí ali ele entende que Deus está ali no céu e que o socorro dele vem do céu. Não, não é isso que o salmista está dizendo. Quando você lê o versículo 1, é importante nós entendermos isso para você entender o que o salmista estava querendo passar com esse salmo para nós, né? Quando ele diz no versículo 1, eleva meus olhos não para o céu, para os montes, de onde me virá o socorro. O que ele estava querendo dizer? Esse salmo foi escrito para o povo de Israel, que Deus era o povo do Senhor, e que eles tinham ali entrado na terra prometida, na terra que Deus prometeu para aquele povo, mas quando eles chegaram ali, eles foram corrompidos pela maneira de viver daqueles povos que viviam ali. E aqueles povos tinham um costume que era abominável para Deus, de queimar incenso nos montes, nos altos, para os deuses, que não era o Deus verdadeiro. E o povo de Israel, vendo aquela situação, o povo de Deus vendo aquela situação, começou a cometer os mesmos erros. Por isso que o salmista diz: eleve meus olhos para os montes, porque ele sabia que era ali que era feito esse sacrifício, os montes, não para o céu, que ali que era feito esse sacrifício a esses outros deuses, coisa abominável, Senhor. E ele fala assim: olha, eu levo meus olhos para o monte, é de lá que virá meu socorro, ou seja, é de lá que eu buscarei ajuda em outro Deus. E ele conclui: não, meu socorro vem do Senhor. Então, para você entender esse contexto, o que esse texto está querendo dizer? O que o salmista estava querendo dizer com esse texto? Que pessoas que confiavam em Deus em momentos de dificuldade começou a imitar as mesmas coisas que as outras pessoas de outros povos que não tinham Deus faziam, buscar ajuda num Deus que não era Deus. Esse era o contexto. E aí, esse é o contexto que hoje acontece com muitas pessoas que dizem acreditar em Deus. No Deus verdadeiro, no Deus Pai de Jesus Cristo, no Deus Espírito Santo. Em momentos difíceis, onde estamos procurando o nosso socorro? Em filosofias humanas?
em religiões humanas, o salmista diz, não, meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os meus pés vacilem, nem dormitará, ou seja, ele está de guarda. Então é importante nós entendermos esse contexto, porque muitas vezes acontece isso conosco na história da humanidade. Sempre tem tragédias na história da humanidade. Essa pandemia não é a primeira. Já aconteceu coisas terríveis quando você estuda a história da humanidade. Terremotos, pestes. Sempre aconteceu. Agora, como eu disse no princípio, é porque hoje todo mundo fica sabendo de tudo. Se acontecer algo na outra parte do mundo, rapidamente alguém filmar, rapidamente esse algo que aconteceu está a acesso de toda a humanidade. Então, por isso que às vezes a pessoa fica tão assustada, né? Porque nós estamos vendo hoje o que está acontecendo de uma forma globalizada. Nós sabemos que acontece em toda parte do mundo. Rapidamente, é coisa de minutos, nós temos a informação. Mas o mundo sempre viveu momentos difíceis. Esse não é o primeiro. E nesses momentos difíceis, as pessoas fazem sempre isso. Eles dizem acreditar em Deus, mas procuram ajuda em todos os lugares, menos com o próprio Deus, mesmo deposite sua confiança no único e verdadeiro Deus. E era assim que fazia esse povo. O povo de Deus, o povo escolhido de Deus, o povo descendente de Abraão. E o salmista chama o povo à reflexão. Ele fala, olha, de onde eu levo meus olhos para os montes? Presta atenção, levo meus olhos para os montes, não para o céu. Ele não estava dizendo que ele não sabia onde que ele procurar socorro. Ele sabia que o socorro dele estava em Deus. Ele estava fazendo ali uma crítica ao povo de Deus, que agora começou a praticar coisas que os outros povos praticavam, buscando ajuda em um lugar onde Deus não mandou eles buscarem. Será que essa não é a realidade nossa? Não só por causa dessa pandemia, em momentos difíceis nós procuramos ajudas em todos os cantos, em todos os lugares, em todas as religiões, mas deixamos de procurar naquele que pode resolver o nosso problema, que é o Deus de Israel, o Santo de Israel, como diz aqui o salmista. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita, de dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. Essa era a triste realidade daquele povo de Israel, povo de Deus, que ao invés deles fazerem, os povos que moravam ali ao redor, buscarem o Deus de Israel, o Deus verdadeiro, eles faziam o contrário, eles copiavam aqueles costumes que não tinha nada de Deus naqueles costumes, que era queimar incenso a outros deuses ali nos montes. E por isso o salmista alerta ao povo e fala assim, não, eu confio no Senhor. Esta é uma realidade, sempre foi uma realidade. A Bíblia é um livro tão antigo, 4.000 anos, escrito há 4.000 anos. Tem livros que foram escritos, o livro mais antigo da Bíblia, o livro de Jó, estima-se que ele foi escrito há mais de 4.000 anos. E serve de grandes lições para nós hoje. A humanidade continua a mesma, o mundo continua o mesmo. Só o progresso, só a tecnologia que melhorou. Por isso que nós temos tanto acesso a tanta informação, por causa da tecnologia. Mas terremotos sempre aconteceram, tragédias sempre aconteceram. E nessas horas difíceis, onde que nós buscamos o nosso socorro? Esta é a pergunta para você, para mim hoje. Onde que nós buscamos o nosso socorro? Eu quero ler um outro texto para vocês, está escrito lá no livro de Isaías, no capítulo 30. O povo de Israel sempre fez isto, mas serve de lição para nós também. Eles viviam agora um momento difícil, eles estavam sendo atacados pelo rei da Síria, que era a potência mundial, e Deus tinha tirado o povo de Israel de onde? Do Egito. Era no Egito que tinha a ciência, que tinha tecnologia, que tinha toda a sabedoria do mundo naquela época. O Egito era a potência. Tanto é que você sabe que as pessoas vão lá no Egito hoje ver aquelas pirâmides e falam assim, poxa, como é que as pessoas fizeram uma arquitetura tão perfeita, sem ter equipamentos para isso? Como que eles locomoveram essas pedras gigantes para fazer aquela pirâmide? Porque era no Egito que tinha sabedoria, que tinha tecnologia. E o povo de Israel tinha sido criado no Egito e tinha sido tirado dali pela mão poderosa de Deus. Nós sabemos disso, a história da libertação do povo do Egito. Mas eles ficaram com o coração ali ainda. E quando eles estavam na terra de Israel, na terra que Deus prometeu para eles, quando veio a dificuldade de um rei inimigo querer invadir a ele, a quem eles recorreram? Ao Deus de Israel? Não. Eles achavam que a ajuda deles estava no mundo, ou seja, lá no Egito. Olha o que diz o texto aqui no capítulo 30 de Isaías. Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que executam planos que não procedem de mim,
e fazem aliança sem a minha aprovação para acrescentar o pecado sobre o pecado. Olha o que diz o versículo 2, que descem ao Egito sem me consultar. Ou seja, volta lá ao mundo, estão passando por um momento difícil e você vai consultar o mundo e esquece que primeiro você tem que consultar a Deus. Eu não estou dizendo que as tecnologias, que a ciência, que o mundo não tem algo para nos ensinar, sim, mas tem momentos, tem coisas que o mundo não vai nos ajudar em nada. Tem momentos de dor, de perda que o mundo não vai te ajudar. Tem momentos que o mundo, nem toda a medicina, nem toda a tecnologia que existe no mundo vai te ajudar. E você tem que buscar essa ajuda no Senhor, é confiar no Senhor. Tem momento que você entra no estado de depressão, no estado que você fala assim, olha, eu vou procurar isso. Tudo bem, procura remédios se você precisa disso, mas acima de tudo procura Deus, não esqueça dele. É Ele que é o Deus do impossível. E aí o texto continua dizendo assim, ai dos filhos rebeldes do Senhor, que executam planos que não procedem de mim e fazem aliança sem a minha aprovação. E diz o versículo 2, que descem ao Egito sem me consultar, buscando refúgio de Faraó e abrigo à sombra do Egito. Mas o refúgio de Faraó se vos tornará em vergonha, e o abrigo na sombra do Egito em confusão, porque os príncipes de Judá estão em Zoar, e seus embaixadores já chegaram a Anis. E o versículo 5, para nós encerrarmos. Todos serão envergonhados, de um povo que nada lhe valerá, não servirá, nem de ajuda, nem de proveito, porém de vergonha e de opróbrio. O que Deus estava dizendo para o povo escolhido? Olha, eu vos tirei do Egito, vocês pediram. Quantas vezes a gente está cansado desse mundo e recorre à nossa fé em Deus, em Jesus Cristo, aceita Ele como Salvador, o único e suficiente Salvador. E nós continuamos vivendo nesse mundo, nesse Egito, claro. Nós precisamos das coisas desse mundo, nós somos cidadãos desse mundo ainda. Nós não partimos ainda desse mundo. Mas nós não devemos confiar nesse mundo, achar que a solução para tudo está nesse mundo, na ciência, na tecnologia. Você está vendo pessoas que têm dinheiro, que têm poder, perdendo vidas. Chega uma hora que o dinheiro não resolve, que todo poder, que toda influência não resolve. Que tudo que nós temos não resolve. E ainda nós continuamos ali sem esperança, procurando ajuda no mundo. Não, a nossa ajuda tem que ser no Senhor, como diz o salmista lá no Salmo 121. Elevo meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro? Eu não estou dizendo que nós não precisamos de nada desse mundo, precisamos. Nós precisamos da tecnologia, nós precisamos... Olha quando eu conseguiria fazer essa mensagem do jeito que eu estou fazendo aqui há 30 anos atrás. Não, eu preciso da tecnologia, mas eu não sou dependente dela, eu sou dependente de Deus, você está entendendo? Você tem que ser dependente de Deus no momento difícil da sua vida. A tecnologia não vai fazer você sair da sua depressão. É o Espírito Santo que vai. A ajuda, um conselho, não vai, ele é bom, mas ele não vai ensinar você a sair da depressão, é o Senhor que vai. Essa palavra aqui é minha, de um homem. Não sou eu que vou te ajudar, mas é o Senhor. Se você colocar sua confiança em mim, você está perdido. Porque eu sou como você. Mas é o Senhor que nos ajuda. Elevo meus olhos para o monte, de onde virá meu socorro? E o que o povo de Israel fez? Ele foi buscar ajuda no momento que ele estava em dificuldade tremenda, do texto que nós acabamos ali de ler aqui. A Síria era uma potência maldosa, tinha rei perverso, que ele chegava conquistando todo o país e destruía tudo ali e ainda fazia perversidade com as pessoas daqueles povos que eram vencidos por eles. Eles ficaram com medo, certo, tinham que ficar com medo, como as pessoas têm que estar com medo agora no momento que nós estamos vivendo. Mas o que você vai fazer? Confiar no mundo? Confiar somente nas coisas do mundo? E não botar essa confiança naquele que é maior que tudo que existe no mundo? E o povo de Israel foi pedir conselho no mundo? O povo de Israel se esqueceu do santo de Israel, do Deus de Israel. E foi buscar ajuda no mundo. E Deus falou, olha, seus planos serão frustrados. Todos serão envergonhados. Porque vocês estão buscando a ajuda de um povo que nada lhe valerá, não lhe servirá. Essa não é a realidade de muitos que dizem realmente confiar totalmente em Deus? Aí você pode perguntar assim, de mim você é perfeito, você não sentiu medo nessa pandemia, em tudo que está acontecendo? Não senti, sinto. Mas sentir medo é uma coisa, o medo é um protetor natural que nós temos. Se nós dizemos que não temos medo, nós estamos fadados a morrer rápido. Você vai andar na rua e vai falar, não, eu vou ficar andando no meio da rua aqui que eu não tenho medo, vem um carro e te atropela.
Mas o medo não pode nos paralisar. O medo do que está acontecendo no mundo não pode te paralisar e me paralisar. Porque eu sei que meu Redentor vive, e mesmo que eu morra, eu sei que Ele vive. Jesus falou, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. Ou seja, o medo me protege dos males desse mundo. Mas eu tenho medo, mas confio no Senhor, no Santo de Israel. Está entendendo a diferença? Essa é a diferença. Essa tem que ser a minha diferença, tem que ser a sua diferença. Não ficar buscando ajuda somente no mundo. Não ficar buscando ajuda e esquecendo daquele que pode tudo. No Salmo 121, que nós acabamos de ler, o que nós lemos? Ele fez os céus, fez a terra. É Ele que nós devemos confiar totalmente. Porque Ele criou todas as coisas. E aí, muitas das vezes, por isso que eu disse que a Bíblia é um livro antigo, nós continuamos cometendo os mesmos erros que estão escritos aqui. Nós falamos que confiamos em Deus, que acreditamos em Deus, mas no momento de provação, no momento de maior dificuldade, o que nós fazemos? Esquecemos de Deus. E paramos, estagnamos e esquecemos de Deus. Assim fez o povo de Israel. Assim, muitos que dizem hoje confiar em Deus faz. Eu não falo isso que eu sou melhor que ninguém, não sou. Eu tenho medo, eu tenho temor. E quando a gente vai vendo as notícias, cada vez mais, isso coloca um medo no nosso coração. Mas aí eu me vou para aquele, é o Santo de Israel. E eu leio as Escrituras. É a palavra de Deus que é viva e atual. E ela me faz ver que existe um Deus, que Ele não está no monte. Ele não está em nenhuma religião. Ele não está em nenhuma filosofia humana. Que Ele tem mais poder que toda a tecnologia que existe no mundo. Que Ele te guardará, como diz o salmista. De dia o sol não te molestará, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guarda a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada desde agora e para sempre. Eu comecei essa mensagem perguntando de onde vem o seu socorro. Confie nele. As coisas do mundo, elas estão aí para nos ajudar. Mas tem um limite. Tem um limite. As coisas do mundo não saram ferida da alma. As coisas do mundo não conseguem te dar a vida eterna. Toda a tecnologia do mundo. É por isso que Jeremias, lá no capítulo 9, diz assim: não se glorie o homem na sua sabedoria, na sua inteligência. Não se glorie o homem na sua riqueza. Ou seja, no poder de bens materiais. E não se glorie o homem na sua força, ou seja, na sua saúde, porque tudo isso passa. Mas aquele que gloriar, glorie-se de saber que eu sou Senhor e sou Deus. De onde vem o nosso socorro? Eu quero encerrar lendo também um salmo, agora do Salmo Davi, no Salmo 20. Davi, que era um homem que venceu várias batalhas, várias dificuldades. Presta atenção no que ele vai dizer para você. Eu quero encerrar com essas palavras de Davi. Um homem que venceu várias batalhas, enfrentou batalhas. Era um homem valoroso, era um homem que tinha força, era um homem que tinha um exército poderoso. Mas olha o que ele diz no Salmo 20, no versículo 7. Ele tinha isso tudo. Ele tinha força, ele tinha sabedoria, ele tinha poder, ele tinha um exército poderoso. Mas olha o que ele diz no versículo 7 do Salmo 20, no versículo 7 e 8. Uns confiam em carros, outro em cavalo. Nós, porém, nos gloriaremos em nome do Senhor nosso Deus. O que Davi está dizendo? Olha, eu tenho um exército poderoso. Olha, eu tenho sabedoria, estratégia de guerra. Olha, eu tenho um poder grande, eu tenho dinheiro, eu tenho riqueza, meu exército tem tudo isso. Mas eu não confio nisso, eu confio no Senhor. E é isso que nós temos de dizer. Deus te deu inteligência, Deus te deu coisas que você pode beneficiar nesse mundo. Mas não coloque sua confiança total nisso. Confia no Senhor. Fique com Deus. Deus te abençoe e até a próxima. Eu espero que essa palavra tenha servido de ânimo para você, porque é assim que acontece comigo. Eu não estou pregando para você antes de pregar para mim. Tenho medo,
tem fragilidades, porque esse mundo é assim. Quando nós olhamos para o mundo, com tudo que o mundo há, que tem e existe no mundo, a gente se sente frágil, pequeno, mas nós temos um Deus, que nós não olhamos para o monte, como o salmista diz. Não é do monte que vem nosso socorro vem do Senhor. Ele que habita lá no céu da eternidade. Que Ele possa te guardar e continuar te guardando. Mas isso vai acontecer se você confiar totalmente nele e buscar conhecê-lo através da sua palavra. Fica com Deus, Deus te abençoe e até a próxima oportunidade.